Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, os discípulos disseram a Jesus: Eis, agora falas claramente e não usas mais figuras. Agora sabemos que conheces tudo e que não precisas que alguém te interrogue. Por isto, cremos que vieste da parte de Deus. Jesus respondeu: Credes agora? Eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Mas eu não estou só, o Pai está comigo. Disse-vos estas coisas para que tenhais a paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Palavra da salvação. No Evangelho de hoje, nós vemos os discípulos dizendo que agora, neste momento, eles creem. Talvez por terem visto certas coisas diante dos seus próprios olhos, os sinais de Jesus Cristo, ou porque Jesus Cristo deixa de falar de forma figurativa e começa a falar claramente, principalmente sobre a sua paixão, a sua morte, a sua ressurreição. Mas a ressurreição é uma coisa que eles ainda não compreendem. Por isso que nós contemplamos no Evangelho de hoje uma coisa que Jesus Cristo fala aos seus discípulos, que serve para cada um de nós. Porque Jesus vai dizer: credes agora? Como se dissesse, agora que depois de todo esse tempo que vocês começaram a crer? E Jesus vai dizer uma outra coisa: eis que vem a hora, e já chegou, em que vos dispersareis, cada um para o seu lado, e me deixareis só. Aqui Jesus, ele faz uma profecia não só para com os seus discípulos, mas principalmente para com a natureza humana. Porque a natureza humana é uma natureza frágil. Pelo pecado, nós tendemos ao nosso próprio bem. E por isso que, tendendo-se ao próprio bem, nós podemos muitas vezes deixar Jesus Cristo só, porque não seremos capazes de abraçar a cruz, de enfrentar o sofrimento e tentaremos fugir desse sofrimento e vamos deixar Jesus só novamente. Mas quando Jesus ele fala isso, ele está nos chamando a atenção que ele sabe da nossa fraqueza, ele sabe das nossas dificuldades e o que ele quer é que nós voltemos sempre no caminho, que nós possamos nos exercitar espiritualmente para ir aprendendo a vencer essas dificuldades, esses vícios, essas fraquezas, as limitações. E conhecendo essas limitações em nós, possamos nos esforçar para realmente superar essas realidades da nossa vida, para que possamos dar um verdadeiro testemunho de fé e de confiança, para que nós possamos permanecer no caminho e não abandonar o caminho e deixar Jesus Cristo só. Mas Jesus, quando fala essas palavras, ele está nos chamando a atenção sobre esta questão da nossa própria vida. Porque nós somos limitados, somos fracos, podemos errar. E ele já diz isso antes de que tudo aconteça, para que esses discípulos pudessem lembrar que realmente ele falou que nós o deixaríamos só. Ele sabia de todas as coisas, para que esses discípulos pudessem voltar no caminho. Assim também, cada um de nós, que somos limitados, que às vezes caímos, desviamos do caminho, Jesus, ele sabe de todas as nossas fraquezas, mas ele quer que nós voltemos no caminho,
continuemos a lutar dia após dia para que possamos vencer as nossas limitações, vencer as fraquezas, não sozinhos, mas permitir com que Deus vença em nós. Porque Jesus nunca está só, o Pai está sempre com ele. E essa união do Pai e do Filho manifesta a terceira relação, que é a relação com o Espírito Santo. Porque no Espírito Santo, Jesus Cristo manifesta a vontade do Pai nesta terra. E essa unidade da Trindade, realmente, essa potência divina que se manifesta em Jesus Cristo, vai como que realizando todas as obras necessárias para a salvação das almas. Por isso que quando Jesus nos revela as nossas fraquezas e ainda diz que nós o deixaremos só, ele vai dizer no final do Evangelho: disse-vos essas coisas para que tenhais paz em mim. No mundo tereis tribulações, mas tende coragem, eu venci o mundo. Veja que Jesus Cristo, depois de falar dessa fraqueza dos seus discípulos, ele anima os seus discípulos a continuar no caminho, a perseverar cada vez mais, a ter esse olhar sobrenatural sobre todas as coisas, para que eles não percam a sua paz. Essa paz que é a presença do Espírito Santo em nós, para que nós possamos enfrentar as tribulações do mundo, porque o mundo ele vem sempre nos atacando, gerando tribulações, porque ele oferece as facilidades, os seus prazeres, os seus poderes, e isso gera uma grande tribulação no nosso interior, porque o nosso desejo de bem próprio vai sempre se inclinar às satisfações humanas e vai se afastar muitas vezes daquilo que é a graça divina, a satisfação em Deus, que é a paz, que é a felicidade eterna. Mas por isso que Jesus ele diz: coragem, porque esse termo coragem ele significa uma atitude de coração. A palavra coragem ela é a união de duas palavrinhas, cor e agire, que significa agir de coração. Agir de coração porque no mais profundo do nosso coração há esse desejo de plenitude. E quando nós abrimos o nosso coração, que existe esse desejo de plenitude para a graça divina, nós começamos a crescer nessa moção do Espírito Santo e permitir com que esse Espírito Santo fortaleça a nossa vontade, gere essa coragem de enfrentar as dificuldades para que possamos em Cristo, por Cristo, no Espírito Santo, vencer o mundo. Porque o mundo tem o seu príncipe, que é o diabo, o demônio. Mas nós não podemos ser do mundo, estamos no mundo, mas precisamos ser filhos da luz, filhos do céu, para que possamos assim nessa terra vencer as dificuldades e continuar seguindo a Cristo, independente das nossas fraquezas, muitas vezes das nossas dispersões, independente das nossas quedas, mas permanecer no caminho para, nesse agir com coragem, possamos conservar a paz que é a presença de Deus, do Espírito Santo em nós, para que dessa forma, realmente, a obra de Deus se manifeste em nós e a nossa fé, o nosso crer em Jesus Cristo possa crescer cada vez mais, crescer para realmente ser esse sinal de Deus para o mundo, esse sinal que manifesta que somos discípulos missionários de Cristo,
que somos filhos de Deus, que fazemos parte da igreja, que realmente através de nós se manifesta o próprio Deus. Por isso, Jesus Cristo ele nos alerta sobre as nossas próprias fraquezas, mas não para nos condenar, nos alerta para nos dar o conhecimento delas, para que nós possamos não ter vergonha de voltar no caminho, mas termos a humildade de levantar sempre, de se arrepender sempre, de buscar a reconciliação sempre, e assim possamos aprender a perseverar, para que um dia também possamos, como Cristo, dar a nossa própria vida pela nossa salvação e a salvação das almas. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.